da... Quem tem razão? Senador Eduardo Girão, eu vou começar com o senhor. Eu vou pegar o que a Berenice nos trouxe aí de Brasília, em que o presidente da casa, o senador Rodrigo Pacheco, disse: vou dar prioridade aos partidos que me apoiaram na reeleição dele. Tá, mas o significado de prioridade é uma coisa. Pelo que a gente está vendo, ele excluiu todos os outros partidos que estavam, obviamente, na oposição a ele. Como é que a gente começa a resolver esse problema? Entendendo o significado das palavras ou com negociação política um pouco mais aprofundada, senador? Seja bem-vindo. Olha, Piotr, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho da Jovem Pan, os prós e contras. A Berenice sempre muitíssimo bem informada. Quero cumprimentar também o nosso doutor Adib, advogado constitucionalista. E eu vou começar pela Constituição, né? Porque o desrespeito, eu sei que a gente já vem com alguns poderes da República desrespeitando o tempo todo, mas o próprio Senado fazer isso é algo inaceitável, né? Quando a gente pensa que já viu de tudo, a gente vê esse desrespeito flagrante. Está aqui o artigo 1º, parágrafo 1º do artigo 58 da nossa Constituição, que é cristalino quando ele diz: na Constituição das mesas e de cada comissão é assegurada, tanto quanto possível, já eu explico tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva casa. E aí vem a explicação, importante dizer, tanto quanto possível, constante do artigo, é para garantir, o texto explica isso, é para garantir que, havendo número maior de partido ou de blocos, maior do que as comissões, o que não é o caso, isso é importante que se diga, né? Que daí sim, talvez não fosse observada a proporcionalidade. Olha, Piotr, olha, amigos que estão nos assistindo na Jovem Pan, o que me parece aí é uma exclusão, eu acho que é mais do que isso, né? É aquele objetivo de isolar, né? De pegar e dizer: olha, perdemos uma eleição disputada, que a população participou, não queríamos aquele barulho todo, mas foi a sociedade que está gostando de política que fez, né? E de forma legítima, ela participou, se mobilizou, e agora parece que a eleição não terminou, né? E isso é muito ruim, porque a gente vê uma casa dividida. E aí me permita, né? Eu sou cristão e essas coisas me lembram logo. Jesus, o nosso mestre, coloca lá: conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então, o que a gente está vendo aqui no Senado, né, é algo surreal, porque isso jamais aconteceu, né? E nem em tempos assim difíceis que nós tivemos aqui em outros momentos também, mas isso foi porque a regra da boa convivência, Piotr, é o respeito. E o que aconteceu foi um desrespeito. Mas eu acredito, sim, no bom senso. Sim. Hoje, na reunião de líderes, foi colocado isso na mesa de uma forma muito transparente, né? E o presidente Rodrigo Pacheco viu discrepâncias, inclusive, do que acontece na Câmara dos Deputados, que tem comissões temáticas há mais de 20 anos, que são específicas em alguns assuntos, e a gente poderia, sim, equiparar sem gastar mais. Isso aqui é importante. Sem ampliar o número, gastando, isso pode ser desmembrado, aí sim eu acho que fica respeitoso. Doutor Adib, seja bem-vindo, boa tarde ao senhor. O texto constitucional me parece, como disse o senador Girão, cristalino. A formação do presidente do Senado é de direito. Ou seja, ele é um advogado, conhecedor, experiente. Ele é o presidente da Casa Revisora da República, uma expressão que o senador Girão usa com muita frequência. Por que se comete, digamos, um erro tão flagrante assim? Boa tarde também ao Piotr, agradecer o convite, ao nosso queridíssimo também senador Girão, também minhas homenagens, e também gostaria também até de ressaltar que nós temos aí diante também algumas pessoas que estão
conduzindo o processo, como mesmo o próprio senador alegou, eles estão aí, no meu entendimento, eles estão adotando critérios que impliquem no cerceamento do legítimo exercício participativo das comissões por parte dos blocos minoritários. Na realidade, são as pessoas que são contra, né, estão contra a eleição, como ele mesmo falou, da casa. Então, isso tudo leva um prejuízo, traz um prejuízo para a população, para os representantes daqueles que foram eleitos, né, pela população. A população espera um trabalho efetivo desses membros, e esses membros, eles, sem estar nas comissões permanentes, que é de direito, a proporcionalidade está no regimento, a Constituição garante no artigo 58 também, que é obrigatório isso não é facultativo. Então, entendo aí que existe um entendimento, eles colocam um entendimento a favor, quando existe aquela vírgula na lei que diz que tanto quanto possível, como mesmo o senador falou, tanto quanto possível não é para excluí-los, e sim para ver a quantidade ou ainda a participação daqueles que foram eleitos dentro dos partidos e líderes. Então, existe a proporcionalidade que ela deve ser respeitada. Então, porque o tanto quanto possível é só o texto que o Constituinte tomou cuidado ali para não afrontar a matemática. Me parece muito simples, né? Isso. Quando as pessoas reclamam da Constituição, eu entendo que muita coisa pode ser melhorada na Constituição, mas se a gente tiver um carinho com ela, a gente vai entender que o Constituinte foi muito cuidadoso em vários aspectos ali. Bom, as reformas podem acontecer e tudo isso é do debate político e obviamente, que tem que acontecer. Mas, senador, vamos lá. O senador Davi Alcolumbre vai ocupar novamente a CCJ. Ele teve, durante a sua atuação, por exemplo, uma postergação da sabatina de André Mendonça, o último ministro que chegou ao Supremo Tribunal Federal. Ou seja, pode ser uma visão política dele, uma ineficiência, mas não é um processo natural. O que o presidente Rodrigo Pacheco disse justamente aos partidos agora do PL, ou seja, do Novo, do Republicanos, do PP, em relação a isso? Porque as coisas são muito flagrantes, senador. Olha, Piotr, com o brilhantismo do doutor Adib, ele lembrou também do regimento interno do Senado Federal, né? O regimento, é claro, reforça o que está na Constituição, no seu artigo 59 e 88. Nós procuramos de forma... Quem está buscando a pacificação somos nós. Eu acho que o brasileiro não aguenta mais briga, quer solução para os seus problemas. E a gente não precisa ficar olhando no retrovisor, tem que olhar para frente. Mas o desrespeito aos colegas, que você vai conviver pelo menos em 4 anos, alguns com 8 anos, ter o tipo de relacionamento como esse, já começou com a falta de proporcionalidade nas mesas, tá? A gente não está nem computando isso. O que a gente está pedindo é agora um reagrupamento. O senhor lembrou bem que o ex-presidente da casa, o Davi Alcolumbre, realizou 6 sessões na CCJ no ano passado, né? Nós tivemos dezenas, centenas de sessões e foram 6 só na CCJ. Uhum. Mas foi lá, ele foi eleito, eles têm a maioria e nós não votamos, tá? Esse grupo de partidos, o Novo, o PL, o Republicanos e o PP, eles se abstiveram. Nós lemos uma carta, inclusive onde o presidente Rodrigo Pacheco, no discurso de posse, né, que foi agora, recentemente, sim, ele falou a palavra transmitimos aqui, inclusive. Ao vivo. Ele falou a palavra pacificação 5 vezes, né? Então, o discurso precisa vir para a prática. Que democracia é essa que você não respeita os seus pares? Olha, uma das frases colocadas aqui pelo presidente, reeleito e ganhou, e nós temos que aceitar, é a democracia, independente que a mídia tenha divulgado, uma parte da mídia, que ministros do STF teriam ligado para senadores pedindo para votar, que o governo Lula jogou pesado, né, como está jogando agora, segundo os parlamentares e a mídia, para retirar as assinaturas da CPMI, mas foi ganha a eleição.
né? Então, olhar para frente. Aí, uma frase que ficou muito forte, que ontem foi relembrada pelos colegas aqui, é o seguinte: pacificação é buscar cooperação. Pacificação é lutar pela verdade. Pacificação é abandonar o discurso de nós contra eles. Também. E entender que o Brasil é imenso e diverso, mas o Brasil é um só. Doutor Adib, se esse assunto for parar no Supremo Tribunal Federal, porque aí é função realmente do Supremo, a clássica, né? Ou seja, eu tenho um texto constitucional que garante a forma como as comissões vão ser e a mesa diretora vão ser ocupadas pelos partidos, a tal da regra da proporcionalidade, não sendo atendida o que diz a lei, a regra da proporcionalidade é um assunto constitucional. Só acredita que o Supremo vai, digamos, assumir essa condição de mediar essa história e julgar o caso, ou vai dizer que é um assunto interna corporis? Não, eu entendo também que o Supremo ele deve intervir, porque essa é a competência do Poder Judiciário, até no exercício da revisão judicial dos atos dos poderes, fiscalizar as condutas do Estado, incluindo ainda o Poder Legislativo, que é o caso, né, quando desrespeitada a Constituição Federal. E a legislação em si. Como nós temos aí a finalidade de frear, né, de evitar esse problema se agravar, porque a partir do momento que o parlamentar ele não consegue atuar numa comissão, e é direito do parlamentar, até como líder, escolha de partidos, e colocar, isso tem uma reunião específica, tem todo um trabalho que é feito pelo presidente, e ele deve seguir uma regra, como eu falei, do regimento interno, e a Constituição, ela dá a guarida e ainda com o regimento interno. Então, o Supremo ele vai agir, sim, de forma bem ostensiva e vai rever essa situação, com certeza. Doutor Adib Abduni, muito obrigado pela participação. Senador Eduardo Girão, muito obrigado mais uma vez por nos atender aqui na Jovem Pan.